Então, sabe, uma pessoa que consegue sentir o cheiro da eletricidade. E isso é uma pergunta meio estranha. Mas tem algumas coisas que pessoas autistas fazem que mais ninguém faz. Eu vou falar sobre tudo isso agora. Eu sou autista e tenho TDAH e percebo que às vezes existem coisas que eu experimento, que eu sinto, que são diferentes das pessoas neurotípicas ou não autistas, porque você tem autismo. E o que isso significa? Isso significa que, bem, eu consigo ouvir, sentir cheiro e ver coisas que muita gente nem sempre percebe. Por exemplo, quando estou em uma loja ou escritório com luzes fluorescentes tubulares, consigo ver o piscar delas, como um efeito de baixa taxa de quadros. Muitos pensam, isso é interessante de notar, não conseguimos. Como você faz? E tudo se resume a como o cérebro autista funciona. E eu vou explicar 3 maneiras pelas quais isso aparece em você. Primeiro, quero falar sobre sons de alta frequência emitidos por eletrônicos. Muitas pessoas autistas vão me acompanhar nessa e dizer: sim, eu sei do que você está falando. Eu vou a um escritório ou vou a um shopping e aquelas luzes fluorescentes horríveis que você vê, elas piscam em uma frequência insana. E isso me irrita muito. E isso é causado por um transtorno do processamento sensorial, que é uma sobrecarga de estímulos sensoriais vindos das coisas ao seu redor. E sensorial pode ser coisas como toque, som, cheiro, calor, temperatura, o tipo de tecido que alguma coisa tem, como uma peça de roupa ou aquele negocinho atrás do seu pescoço, sabe? Quando você coloca uma camiseta. E por que isso é importante? Porque quando vemos essas coisas, também experimentamos algo diferente. E então, embora alguns indivíduos autistas possam ter uma condição coexistente ou comórbida, que significa uma condição que ocorre junto, chamada sinestesia. E o que é legal sobre a sinestesia é que você pode ver cores ao ouvir um som, e vice-versa. Então, eu já chego nisso em um instante. Mas agora, eu só queria passar a ideia geral do porquê. Se você é uma pessoa autista, assistindo isso agora, talvez você realmente consiga ouvir a eletricidade agora. Eu sei disso porque fiz um vídeo, talvez, há um ano ou mais, falando sobre como eu consigo ver o piscar das luzes. Mas muitos dos meus espectadores disseram para mim: olha, a gente não só consegue ouvir o piscar, como também consegue ver o piscar da luz e ouvir isso. Às vezes, eles conseguem sentir esse cheiro, o que é interessante. Existe outra condição em que as pessoas conseguem sentir o cheiro da chuva. Então, quando está prestes a acontecer uma tempestade, essas pessoas conseguem sentir o cheiro da chuva. Isso significa que elas são muito sintonizadas com seu habitat natural e conseguem sentir o cheiro. Quando a temperatura muda e a umidade no ar vai causar chuva, e essa é uma experiência muito parecida. Autistas realmente conseguem sentir o cheiro da eletricidade estática devido à maneira como nossos cérebros são modificados. E, aliás, pessoal, meu nome é Dan, e se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, é só clicar no botão de inscrever-se. Isso vai me ajudar muito. E se quiserem deixar algum comentário, se isso acontece com vocês, é só escrever aí embaixo. Ruído de alta frequência emitido por eletrônicos. Muitos afirmam: consigo ouvir aparelhos eletrônicos e esses ruídos. Consigo ouvir, por exemplo, um zumbido de uma tomada com defeito. Mas não é sobre isso que falo. O que eu realmente quero dizer aqui é que o ruído agudo que talvez uma pessoa neurotípica ou não autista consiga ouvir vai realmente irritar ou atrapalhar uma pessoa autista enquanto ela está tentando fazer alguma coisa. Porque não é só que elas ouvem, é que elas ouvem e aquilo se torna algo esmagador ou irritante para essa pessoa. Agora, se for o seu caso, eu sei exatamente do que você está falando. Só me dá um joinha. A segunda coisa que eu quero falar é sobre a textura de tecidos sintéticos. Agora, muitos tecidos, como o algodão, são super macios e realmente muito agradáveis. Agora, ter transtorno do processamento sensorial, condição associada ao autismo. Agora, eu não conheci muitas pessoas autistas que não tenham algum tipo ou forma de transtorno do processamento sensorial, e nós chamamos isso de TPS para abreviar. O transtorno do processamento sensorial causa hiper ou hipossensibilidade a determinados estímulos. Agora, isso pode ser: o tecido é muito macio e me irrita, ou o tecido é muito áspero e me irrita. Talvez não sinta o tecido porque ele é muito macio, certo? E com isso, tecidos sintéticos, tipo, se você está olhando, por exemplo, a lã sintética,
E por sintético, quero dizer, sabe, fabricado a partir de um tipo de plástico ou outros polímeros. E isso pode ser muito irritante, porque a pessoa autista vai sentir isso de forma muito mais intensa, e os sentidos ficam mais aguçados para isso. Transtorno do processamento sensorial e autismo podem te derrubar, mesmo se você já está acostumado. Não gosto desse tecido, porque me irrita. Quando eu era bem pequeno, sempre tinha que usar calças de moletom. Eu não conseguia usar jeans, porque jeans nos anos 80 e 90 eram muito ásperos, um material meio rígido e pesado, e esse material pesado realmente me incomodava. Não conseguia usar porque era sensorialmente desagradável para mim. Então eu sempre costumava usar tipo calças de moletom de algodão. Agora é um pouco diferente porque os jeans são muito melhores. Agora eu tenho jeans skinny com elastano. Estou usando jeans skinny com elastano agora. Mas naquela época era realmente difícil para mim. Então, basicamente, foi uma experiência muito interessante na minha vida, porque meus pais fizeram de tudo. E outra coisa é que eu só usava calças, sabe? Calças de moletom com bolsos. Então, se não tivesse bolsos, eu surtava. Eu ficava tipo, cara, eu preciso de bolsos nessas calças. O que é interessante porque bolsos era algo que me fazia sentir seguro, né? Então, o espectro do autismo é bastante complexo quando se lida com um indivíduo que tem necessidades desse tipo. A última coisa que quero falar aqui antes, na verdade, eu tenho uma sessão bônus e vou te dar esse bônus em 1 minuto. Mas a última, antes do bônus, é a energia no ar. O que quero dizer é que pessoas autistas percebem a energia ou tensão no ambiente. Muitas pessoas também podem ser afetadas por uma mudança no clima do ambiente. Então alguém entra na sala e está realmente agressivo ou está realmente irritado. Eles podem agir assim e deixam o ambiente tenso, sabe? O Bob está meio doido e todos sentem a tensão na sala, sabe? Você poderia cortar o ar com uma faca. Tem um ditado que as pessoas dizem, você poderia cortar a tensão na sala com uma faca. E isso basicamente significa que a tensão está tão forte ali, é tão intensa, que parece quase palpável. Isso é bom para neurotípicos, mas autistas percebem a energia do ambiente. O que seria essa energia? A energia no ambiente é como se alguém está eufórico, se alguém está rindo, alguém está chorando. A pessoa autista vai sentir isso profundamente dentro dela. Não é só tipo, eu percebo que, sabe, as pessoas, esse cara está irritado, ou a tensão no ambiente. Não, é mais profundo do que isso. É como, uau, eu sinto, sabe, eu sou atingido por esse tipo de, meu Deus, aquela sensação avassaladora dessa coisa. Agora, ok, então eu tenho um bônus, número 4 agora. Esse aqui é o seguinte. O coringa é que as pessoas conseguem sentir o cheiro da eletricidade, e isso é muito interessante. Pessoas autistas conseguem sentir o cheiro da eletricidade, e isso é fascinante para mim, porque é como se, quando você sente uma faísca de eletricidade, se você está conectando alguma coisa na tomada, é como se uma pequena faísca fosse criada. Ou se você está em algum lugar com muita eletricidade estática, pessoas autistas, não todas, mas algumas conseguem sentir esse cheiro. Eu só sinto cheiro de eletricidade às vezes, mas vejo e ouço isso bem mais frequentemente. E isso é um pouco como sinestesia, tipo, você está vendo algo que desencadeia uma resposta olfativa, certo? Onde a sinestesia basicamente é isso, tipo, você pode ver cores. Quando, sabe, se uma porta bate muito forte, você pode ver flashes de vermelho ou flashes de azul, e isso acontece com muita frequência. E na verdade, Kanye West já descreveu essa sensação ele mesmo. Ele tem sinestesia, por isso ele é um músico, produtor e podcaster tão detalhista e bem-sucedido, porque ele percebe o que combina com a cor, já que vê a música como um quadro de cores, não como mesa de som. Se faz sentido, é algo interessante de pensar. Esse foi meu Coringa número 4. Eu realmente falo muito sobre isso no meu programa chamado Autistic Bulletproof Brain. Agora, se você realmente se interessa por isso, eu tenho um treinamento gratuito, um vídeo grátis falando sobre como construir confiança sendo uma pessoa autista. Agora, se você estiver interessado, é só acessar bulletproofbrain.org e você pode assistir completamente de graça. Ou você pode simplesmente clicar no link logo abaixo deste vídeo. Obrigado por assistirem, pessoal. Paz.